Ramon Dias é um bom nome pro Coringão? Vamos lá, rapaziada. É o seguinte. Ramon Dias está por detalhes aí de ser anunciado como novo técnico do Corinthians, né? Pedro Ramiro, todos os caras, os setoristas, o Marco Belo, todo mundo já dando como certo, né? Falta só a assinatura. Isso deve acontecer, deve ser anunciado oficialmente na terça-feira, tá? Caso esteja vendo esse vídeo aí na terça, de repente já até foi o anúncio. Como eu fiz com o Antônio Oliveira, quando surgiu o interesse no Carille. Vou dar minha opinião. Convido vocês a participarem também do vídeo comentando embaixo, tá? Corintiano, não corintiano, canal sobre futebol, tá todo mundo aí. Tá aberto pra todo mundo dar a sua opinião, todo mundo trocar uma ideia, pra gente ver. Será que é um bom nome o Ramon Dias, tá? Não menos importante, galera, deixa o like e se inscreva caso não seja inscrito, porque isso ajuda demais o canal. O vídeo chega a cada vez mais pessoas, o canal cresce e cada vez mais eu faço conteúdo pra vocês que vocês tanto pedem, tá? Vídeo patrocinado pela Mais Ágil, fixado para o comentário, o link também está na descrição, no primeiro comentário, para você entrar em contato com os caras, caso queira adiantar o seu FGTS e não sabe como. Chame os caras, tire as suas dúvidas, faça a cotação. Tudo é muito esclarecido pelos caras aí através do WhatsApp e em até 24 horas os caras depositam na sua conta. Então chame os caras aí, Mais Ágil. Vamos lá então. Como eu disse, falta só assinatura. Tem um imbróglio lá do Vasco, né? Porque teoricamente ele ainda está no Vasco, né? Ainda não assinou a demissão dele. Porque o Vasco diz que o Ramon Dias pediu demissão. O Vasco não precisaria pagar multa. O Ramon Dias diz que ele foi demitido, aí o Vasco precisaria pagar multa. Então tem esse imbróglio, por isso que o Ramon Dias ainda está vinculado com o Vasco, né? Muito provavelmente ele deve, eu imagino, né, que ele deva ceder, porque ele vai ter que ser registrado pelo Corinthians. Então ele vai falar, então beleza, vai, vou assinar a rescisão aí, já assino com o Corinthians e já... Né, isso eu tô chutando também, isso é o de menos, né? Sempre dá um jeito aí, né? Mas é o melhor nome pro Corinthians? Cara, entre Carille, Zanardi, Diniz, a rapaziada aí que está sendo cogitada no Corinthians, cara, eu não penso duas vezes em escolher o Ramon Dias. Tá, mas quem é Ramon Dias? Cara, Ramon Dias é um já veterano, tá? 64 anos... Já é um técnico muito experiente que teve o seu auge comandando o River Plate nos anos 90, rapaziada. Muita gente até brinca que é o Luxemburgo argentino, porque foi um técnico, um manager top, e hoje é um cara que não consegue mais fazer bons trabalhos como nos anos 90. Mas é um Luxemburgo argentino? Na minha opinião, não. Por quê? Ele se destacou pelo River Plate, ele fez história como jogador no River Plate também, então ele começou o seu trabalho lá no River Plate com o time argentino, campeão da Libertadores de 96, aquele time que tinha o Crespo, né, que tinha aquele uniforme maravilhoso, aquele uniforme do River Plate é lindo, né, um time fortíssimo, se eu não me engano tinha o Ortega, tal, o time jogava fino. Ele tem 7 campeonatos argentinos. Com o River Plate ele tem 6. Na primeira passagem, que é no seu auge, ele tem 5. Ele foi com... Cara, saca, eu falo 7 vezes clausura, abertura. Você tem 2 campeonatos lá, né? 2 por ano. Então, ao todo são 7, tá? E a partir daí, rapaziada, depois que ele sai do River Plate, ele fica 3 anos, eu tô no site Transfer Market pegando esses dados para passar para vocês, tá? Ele ficou 3 anos sem trabalho, ele foi treinar o Oxford United, depois ele volta para Argentina e treina o São Lourenço, e já no primeiro ano do São Lourenço ele conquista o campeonato argentino, né? Repito, tem turno e retorno, né? Ele conquista um dos turnos pela equipe do São Lourenço, que não é um time assim que ganha muitos campeonatos argentinos. Então é um feito aí, também mais um feito interessante, né? Depois ele teve passagens pelo Independiente, volta ao River Plate, fica mais 2 anos onde ele conquista novamente o campeonato argentino. E aí ele vira o técnico da seleção paraguaia na Copa América. Ele fica 2 anos comandando a seleção paraguaia e aí vai para fazer uma moeda, né? Fazer uma moeda nas Arábias
comandando o Al Hilal. O Al Hilal do Neymar, né? Na época não era tão badalado o campeonato árabe, ele era mais pra ganhar moeda, né? 2 vezes campeão árabe e 2 vezes campeão da Copa da Arábia, rapaziada. Comandando o Al Hilal recentemente, né? Ele ainda teve, nesses últimos anos, passagem pelo Libertad do México, do México, Libertad do Paraguai e também o Al Nassr, também das Arábias. Saindo do Al Hilal, o trabalho mais recente, conhecido de todos, com o Vasco da Gama, onde comandou por 43 partidas, tendo 19 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, evitando que o clube carioca caísse para a segunda divisão, que era fortíssimo candidato a cair. E aí o glorioso Ramon Dias consegue 19 vitórias em 43 jogos. É um número assim, pô, pelo tamanho do Vasco. Cara, a gente tem que levar em consideração o momento, né? O Vasco é um time gigante e tal, mas é um time que tá sempre flertando ali com o rebaixamento durante muitos anos, inclusive rebaixado, sobe, cai e tal. Então ele conseguiu esse feito de fazer o Vasco, que hoje tá até um pouquinho mais organizado, podemos colocar assim, mas o time do Vasco do ano passado era inferior a esse time atual. Isso é importante se destacar. E ele conseguiu evitar o rebaixamento do Vasco. E no começo do ano ele até fez ele continuou um trabalho bacana no Vasco, né? E ele foi demitido após tomar 4-0 do Criciúma em casa. E é um placar que assusta, porque é em São Januário, Criciúma, pô, vai brigar para não cair. Mas para surpresa, pelo menos minha, né? Não sei você, eu tô falando por mim. O Criciúma faz um trabalho muito interessante na Série A. Não justifica, claro, tomar 4-0 em casa pro Criciúma, tá? Mas mas não é um time que eu suspeitei que o Criciúma fosse entrar e, pô, ia tomar pau de todo mundo. Mas não, é um time organizadinho, cara, é um time organizado. Então assim, foi de repente um desvio de percurso ali. E o Ramon Dias, daí ficou esse boato aí que o Ramon Dias disse que ele pediu, o Vasco o demitiu e o Vasco diz que o Ramon Dias pediu demissão. Inclusive ali na matéria que o Vasco selecionou depoimentos de jogadores e funcionários e tal, que ficou muito claro que o Ramon Dias pediu para sair do Vasco. Ou seja, talvez o Ramon Dias estivesse até agora no Vasco da Gama. Porque realmente, eu colhi informações nos twitters, tal, nos fóruns, a torcida do Vasco, não digo que 100%, mas boa parte, a maioria da torcida do Vasco elogiando o trabalho do Ramon Dias e pedindo a volta do Ramon Dias. Dizendo que foi uma coisa ali que foi um impasse, uma coisa que não ficou muito bem resolvido e seria interessante o Ramon Dias voltar pro Vasco. Bom, se a torcida do Vasco quer a volta do Ramon Dias, ruim ele não deve ser. Cara, eu acho um nome interessante. Como eu disse nos vídeos passados, o Corinthians não tem dinheiro para pagar um Sampaoli, um Gallardo, que muita gente... Ah, mas tá livre, sul-americano, poderia dar certo os dois. Realmente são dois técnicos muito bons. Mas o Corinthians não tem bala para pagar os caras, não vai ter bala para comprar os jogadores que os caras querem. Então assim, descarta essa possibilidade. De repente um técnico português, pô, ganharia lá seus 1,5 milhão, 2 milhões, demoraria para assimilar o futebol brasileiro, demandaria tempo e o Corinthians não tá podendo isso. Ramon Dias é um cara experiente, é um cara que conhece o futebol brasileiro, porque esteve aqui durante esse ano e no ano passado. Então ele é um cara que já conhece, ele já está habituado ao futebol. Não é um técnico barato? Não é um Zanardi da vida. Mas não é um técnico caro como o Gallardo e o Sampaoli que eu acabei de mencionar. Então é um técnico que o Corinthians consegue pagar. O Corinthians não vai pagar multa porque ele está livre no mercado, como é o caso do Carille, que o Corinthians pagaria multa. E é um técnico novo, cara, é um ambiente novo. A minha opinião quanto ao Carille... Se não assistiu o vídeo, faz 2 dias eu postei, dá uma navegada lá. Eu fui muito firme porque o Corinthians fica nessa, o cara fez um trabalho bom, vamos trazer ele de volta. Foi assim com o Mano Menezes, foi assim com o Luxemburgo, foi assim com o Oswaldo de Oliveira. E eles queriam o Carille por conta disso. Mas hoje o Carille não é mais um nome interessante pro Corinthians. Não é, o Corinthians precisa de sangue novo, mas ao mesmo tempo um cara que conheça o futebol brasileiro. Ramon Dias é um bom nome, cara. Dentro da realidade do clube, eu acho um nome legal. É um cara... experiente, é um cara que vai conseguir comandar medalhão, vai conseguir, pô, extrair dos caras. De repente, Garro que tá em evolução, o Ramon Dias gosta muito do Garro, eu vi numa matéria, ele tem um apreço pelo jogador. O próprio Fausto Vera é um jogador que pode ter o futebol recuperado. Cara, o Fausto Vera não desaprende a jogar bola.
Ele foi muito bem com o Vitor Pereira. Depois teve uma queda brusca, mas é um jogador que tem um valor, é um jogador jovem. É um cara que pode render dentro de campo e render uma moeda pro Corinthians. Com um argentino que o conhece muito bem lá do Argentinos Júnior, pode ser interessante. Pode ser uma recuperação do futebol do Fausto Vera. Então eu acredito que o Ramon Dias, dos nomes que a gente tem no mercado, que estão livres para a gente não gastar com multa rescisória porque a gente não tem dinheiro, acredito que seja o melhor nome, tá? Então estou confiante, não é que o Corinthians vai brigar pelo título, vai brigar por Libertadores, não vai. A nossa realidade, a gente tem que ser sincero, a gente tem que deixar o clubismo de lado. A nossa briga é para não cair. Ramon Dias conhece o futebol brasileiro, é experiente e já viveu isso no ano passado com o Vasco e conseguiu ter sucesso, conseguiu evitar o rebaixamento do Vasco da Gama. Que na minha opinião, o Vasco do ano passado era mais fraco que o Corinthians atual. Na minha opinião, tá? O Corinthians tem peças ali, tem bons jogadores que não estão conseguindo atuar no nível que poderia por conta do Corinthians não ter técnico. Tá? Então eu acredito sim que o Corinthians vai conseguir se safar se realmente o Ramon Dias fechar aí. É um cara que eu acho que seria o nome interessante para o Corinthians. Dentro das situações, como eu disse, os meus argumentos aqui, acredito que seja um nome aí bacana, cara. Um nome legal. Tomara que dê certo, tá? Porque eu fui muito contra, desci a mamona aí para não trazer o Carille de volta. Também não posso ficar também... tudo vai dar errado. Acredito que Ramon Dias é melhor que Zanardi, que Carille, que Diniz. Acredito que seja um cara que vai pra ideia do Corinthians agora de evitar o rebaixamento. Acredito que seja um nome interessante, cara. Mas lembrando, além do técnico, o Corinthians precisa de reforços, né? Precisa trazer um ponto, um lateral esquerdo, dar peças pro cara. Não tô pedindo nenhum jogador de Copa do Mundo, cara top, nada disso. Mas, pô, dá pra buscar aí, por pegar jogador. Pô, não é possível que vocês não achem um lateral melhor que o Hugo e que o Bidu, né, velho? Eu não vou estressar, não, mas pra encerrar o vídeo, não é possível que vocês não achem um lateral esquerdo melhor que o Bidu e que o Hugo, velho. Ó, aqui em Limeira, jogando amador, tem 4 melhor que o Hugo. Ó, vocês estão loucos, né, velho? Vocês têm o Cifu, tem a informação aí, pô, vocês estão loucos, né? Então, se garimpar direitinho, consegue achar peças interessantes pro Ramon Dias aí tirar esse fantasma filha da puta aí que tá na Série B. Demorou? O que vocês acham? Comente aí pra gente ter essa interação. Demorou? Forte abraço. É nóis.